ela ficou viúva com 2 meses de casada e em profunda depressão. Ela foi para a rua e fez algo inacreditável. Imagina você acordar numa manhã de terça-feira e descobrir que sua vida acabou de desmoronar completamente. Imagina perder tudo num piscar de olhos e, no meio da sua dor mais profunda, tomar uma decisão tão insana que todos ao seu redor te chamaram de louca. Mas foi exatamente essa loucura que salvou não apenas uma vida, mas 2. O que você está prestes a ouvir vai mexer com cada fibra do seu coração, e eu garanto que você nunca mais vai esquecer dessa história. Olá, meu nome é Márcia, e aqui neste canal eu trago histórias reais de pessoas que passaram pelo inferno na Terra e encontraram forças para renascer das cinzas. Histórias que nos fazem acreditar que sempre existe uma luz, mesmo quando a escuridão parece eterna. E antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo agora. Eu adoro saber que nossas histórias alcançam pessoas de todo o Brasil e até de outros países. Deixa seu like se você acredita em recomeços. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem história nova que vai transformar a sua perspectiva sobre a vida. E agora, prepare seu coração, porque a história de hoje vai te emocionar profundamente. Marina tinha 27 anos quando conheceu o amor da sua vida. Ela trabalhava como enfermeira num hospital público de Belo Horizonte, enfrentando plantões de 12 horas, lidando com a dor alheia todos os dias, mas sempre mantendo aquele sorriso gentil que acalmava até os pacientes mais difíceis. Era uma mulher simples, de origem humilde, filha de uma costureira e de um motorista de ônibus que já tinha falecido anos antes. Sua mãe, Dona Célia, era sua melhor amiga, sua confidente, aquela pessoa que sempre acreditou que Marina merecia toda a felicidade do mundo. Durante anos, Marina se dedicou tanto ao trabalho que mal teve tempo para a vida pessoal. Seus relacionamentos anteriores nunca duravam muito porque ela colocava a profissão em primeiro lugar. Mãe, eu preciso construir minha carreira primeiro. Ela sempre dizia quando Dona Célia perguntava sobre casamento e netos. Mas lá no fundo, Marina sonhava sim com aquele amor de cinema, com alguém que a fizesse sentir borboletas no estômago, com uma família que ela pudesse chamar de sua. Foi numa tarde comum de outubro que tudo mudou. Marina estava no corredor do hospital quando um homem entrou correndo, desesperado, carregando uma senhora idosa nos braços. Era Roberto, um engenheiro civil de 32 anos que tinha acabado de encontrar sua mãe desmaiada em casa. Marina imediatamente assumiu o controle da situação com aquela calma profissional que só anos de experiência trazem. Ela organizou o atendimento, ficou ao lado de Roberto durante todo o processo, explicando cada procedimento, acalmando seu coração aflito. A mãe de Roberto teve um quadro de arritmia cardíaca, mas felizmente foi estabilizada. Durante os 3 dias que ela ficou internada, Roberto aparecia no hospital toda manhã e toda tarde, e sempre procurava Marina para saber notícias, para agradecer, para conversar. Havia algo nos olhos dele que Marina nunca tinha visto antes em ninguém. Uma mistura de força e sensibilidade, de determinação e ternura. E Roberto sentia exatamente a mesma coisa por ela. No dia em que sua mãe recebeu alta, Roberto não conseguiu ir embora sem fazer aquilo que seu coração gritava há dias. Ele esperou Marina terminar o plantão, e quando ela saiu do hospital às 7 da noite, exausta como sempre, ele estava lá, segurando um pequeno buquê de margaridas brancas. Eu sei que isso pode parecer loucura, ele disse com um sorriso nervoso, mas eu precisava te agradecer, não só por ter cuidado da minha mãe, mas por ter me mostrado que ainda existem pessoas genuinamente boas nesse mundo. Você aceitaria jantar comigo? Marina sentiu suas bochechas corarem. Ela, que nunca ficava sem palavras, que sempre sabia exatamente o que dizer para acalmar familiares nervosos e pacientes assustados, de repente se viu gaguejando como uma adolescente. Eu adoraria. Foi tudo que conseguiu responder. E aquele jantar se transformou em outro, e outro, e outro. Em 3 meses, Roberto e Marina eram inseparáveis. Ele era tudo o que ela sempre sonhou, mas nunca acreditou que encontraria. Roberto era gentil sem ser fraco. Era forte sem ser arrogante. Era romântico sem ser piegas. Ele aparecia no hospital com marmitas caseiras quando sabia que Marina estava de plantão duplo. Mandava mensagens durante o dia apenas para dizer que estava pensando nela. Nos finais de semana, eles exploravam a cidade juntos, comiam pastel na feira, assistiam ao pôr do sol na Praça da Liberdade,
Faziam planos para o futuro. Dona Célia nunca tinha visto a filha tão feliz. Minha filha, esse menino é especial. Não deixe escapar, não. Ela dizia com aquele sorriso de mãe que sabe. E Marina não tinha a menor intenção de deixar. 6 meses depois daquele primeiro jantar, numa noite estrelada no topo de uma montanha nos arredores de Belo Horizonte, Roberto se ajoelhou com um anel simples, mas lindo, e perguntou se Marina queria passar o resto da vida ao lado dele. As lágrimas escorreram pelo rosto dela antes mesmo que ela conseguisse responder. Sim, 1000 vezes sim! Ela gritou, e se jogou nos braços dele. Eles ficaram ali, abraçados, sob as estrelas, planejando toda a vida que construiriam juntos. Falariam sobre os filhos que teriam, a casa que comprariam, as viagens que fariam. Roberto queria 3 filhos, Marina queria 2. Eles riram e decidiram que ficariam com 2,5. Era perfeito. Era tudo o que ela sempre quis. O casamento foi marcado para março do ano seguinte. Nada muito elaborado. Apenas uma cerimônia íntima com familiares e amigos próximos num pequeno sítio que o tio de Roberto tinha no interior. Marina passou meses planejando cada detalhe. Ela mesma fez os arranjos de flores, escolheu as músicas com carinho, ensaiou os votos que faria para Roberto 1000 vezes em frente ao espelho. Dona Célia costurou o vestido da filha com todo o amor do mundo, cada ponto dado com lágrimas de felicidade nos olhos. O dia do casamento foi mágico. Marina nunca se sentiu tão bonita, tão amada, tão completa. Quando ela entrou naquela capela simples decorada com flores do campo e viu Roberto esperando por ela no altar com lágrimas nos olhos, soube que aquele era o primeiro dia do resto de sua vida feliz. Os votos foram ditos com voz embargada de emoção. As alianças foram trocadas com mãos trêmulas de ansiedade e amor. E quando o padre disse, "Pode beijar a noiva?", o tempo pareceu parar naquele beijo que selou a união de 2 almas que nasceram para se encontrar. A lua de mel foi em Morro de São Paulo, na Bahia. 5 dias de puro paraíso. Caminhadas na praia ao amanhecer. Mergulhos em piscinas naturais, jantares à luz de velas, conversas sobre o futuro até altas horas da madrugada. Roberto já tinha começado a procurar casas para eles comprarem. Marina já tinha uma pasta cheia de ideias de decoração salvas no celular. Eles falavam sobre nomes para os futuros filhos, sobre qual escola escolheriam, sobre como seria bom ter um quintal grande onde as crianças pudessem brincar. Quando voltaram para Belo Horizonte, a vida de casados começou oficialmente. Eles alugaram um apartamento pequeno, mas aconchegante, enquanto juntavam dinheiro para a casa própria. Toda manhã, Roberto acordava primeiro e fazia café para os 2. Marina chegava cansada dos plantões e encontrava a casa arrumada e o jantar pronto. Eles se encaixavam perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontraram seus lugares. Mas a vida, aquela mestra implacável que nos ensina as lições mais duras quando menos esperamos, tinha outros planos. Planos que Marina jamais poderia imaginar em seus piores pesadelos. Era uma quinta-feira comum. Marina estava terminando um plantão noturno que tinha sido particularmente difícil. Ela tinha perdido um paciente, uma senhora de 60 anos que não resistiu a um infarto, e isso sempre a deixava abalada por dias. Eram 6 da manhã quando ela pegou seu celular para mandar uma mensagem de bom dia para Roberto, como fazia todas as manhãs. Mas antes que pudesse digitar qualquer coisa, viu que tinha 17 chamadas perdidas de números desconhecidos e 3 mensagens de voz. Um frio percorreu sua espinha. Seu coração disparou. Com mãos trêmulas, ela apertou o play na primeira mensagem. Era uma voz feminina, profissional, de alguém do SAMU. Alô, estamos tentando entrar em contato com a senhora Marina Santos, esposa do senhor Roberto Ferreira. Por favor, retorne nossa ligação com urgência no número... Marina não conseguiu ouvir o resto. Seus ouvidos começaram a zumbir. Suas pernas fraquejaram. Ela ligou de volta imediatamente, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Uma atendente confirmou sua identidade e, com aquele tom cuidadoso que profissionais da saúde usam quando têm que dar notícias terríveis, disse que Roberto tinha sofrido um acidente de carro na madrugada e estava sendo operado às pressas no Hospital João 23. Trauma craniano severo. Estado gravíssimo. Marina largou tudo e correu. Pegou um táxi porque estava tremendo demais para dirigir. Durante todo o trajeto, ela rezou, chorou, implorou a Deus que salvasse seu marido.
Por favor, por favor, por favor. Era tudo que conseguia repetir. Eles tinham apenas 2 meses de casados. 2 meses. Não podia terminar assim. Não agora. Não quando tudo estava apenas começando. Quando chegou ao hospital, foi direto para a UTI. Uma médica que ela conhecia de vista a interceptou antes que pudesse entrar. O olhar da colega já dizia tudo. Marina trabalhava com medicina há anos suficientes para reconhecer aquela expressão. Era a expressão que ela mesma tinha usado centenas de vezes quando precisava comunicar a notícia mais devastadora que uma pessoa pode receber. Marina, querida, eu sinto muito. Nós fizemos tudo o que podíamos, mas o trauma foi muito extenso. Roberto não resistiu à cirurgia. Ele faleceu há 20 minutos. O mundo de Marina desabou naquele corredor de hospital. Ela literalmente caiu no chão. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Não conseguia acreditar. Aquilo tinha que ser um pesadelo, um erro, qualquer coisa menos a realidade. Ela havia se despedido dele na noite anterior com um beijo demorado. Ele tinha dito, "Te amo", antes de sair para uma reunião de trabalho emergencial que aconteceria de madrugada numa cidade vizinha. Aquelas foram as últimas palavras que ela ouviu do amor da sua vida. "Te amo". Os dias seguintes foram um borrão nebuloso de dor insuportável. O velório, o enterro, as pessoas oferecendo condolências vazias. Ele está num lugar melhor agora. Deus sabe o que faz. O tempo cura tudo. Cada frase era como uma facada no coração de Marina. Ela não queria que ele estivesse num lugar melhor. Ela queria que ele estivesse ali, com ela, cumprindo os planos que tinham feito, construindo a vida que tinham começado. Dona Célia tentava cuidar da filha, mas Marina tinha entrado num estado de choque profundo. Ela não comia, não dormia direito, não conseguia fazer nada além de ficar deitada na cama abraçada à camisa de Roberto, que ainda tinha o cheiro dele. O apartamento que tinha sido o ninho de amor deles agora era um mausoléu de memórias dolorosas. Cada canto tinha uma lembrança. A caneca de café que ele usava toda manhã. A escova de dente dele ainda no banheiro. Os sapatos dele ainda na entrada. As roupas dele ainda no armário. Marina tirou licença médica do hospital. Não tinha condições psicológicas de cuidar de ninguém quando ela mesma estava completamente despedaçada. As contas começaram a chegar e ela percebeu, com horror, que Roberto era quem gerenciava as finanças do casal. Ela nem sabia direito quanto tinham de economias, quais eram as despesas fixas, como funcionavam os investimentos que ele tinha feito. Ela descobriu que eles não tinham seguro de vida porque achavam que eram jovens demais para se preocupar com isso agora. 1 mês depois do acidente, Marina recebeu a notícia de que estava sendo despejada do apartamento. Eles tinham alugado o imóvel com o salário de Roberto como principal garantia, e sem essa renda, ela não conseguiria arcar com o valor sozinha com seu salário de enfermeira. Ela tentou negociar, tentou explicar a situação, mas o proprietário foi inflexível. Ela tinha 60 dias para desocupar. Marina se mudou de volta para a casa da mãe, uma casinha simples de 2 quartos num bairro popular. Ela levou apenas o essencial. Doou a maioria das coisas de Roberto, porque não aguentava olhar para elas. Cada objeto era uma lembrança dolorosa do futuro que tinha sido roubado dela. Dona Célia tentava animar a filha, tentava fazê-la comer, tentava trazê-la de volta à vida, mas Marina estava apenas existindo, não vivendo. Os meses se passaram num ciclo vicioso de dor e depressão. Marina voltou ao trabalho porque precisava do dinheiro, mas estava completamente apática. Fazia seu serviço no piloto automático, sem aquela conexão humana que sempre tinha sido sua marca registrada. Os colegas tentavam ajudar, mas ela afastava todo mundo. Construiu muros altíssimos ao redor do coração porque se convenceu de que nunca mais permitiria que alguém chegasse perto o suficiente para machucá-la daquele jeito novamente. À noite, deitada no quarto que tinha sido dela na adolescência, Marina chorava em silêncio para não preocupar a mãe. Às vezes ela pegava o celular e relia as mensagens que Roberto tinha enviado. Olhava as fotos deles juntos, assistia os vídeos bobos que tinham gravado e se perguntava por quê. Por que tinha que ser ele? Por que tinha que ser agora? Por que Deus tinha colocado aquele amor incrível na vida dela, apenas para arrancar tudo de volta da forma mais cruel possível? Ela começou a questionar tudo. Sua fé, seu propósito, o sentido da vida. Qual é o ponto de tentar ser feliz se tudo pode ser destruído num segundo? Ela pensava. Qual é o ponto de amar se o amor só traz dor no final?
Marina estava perdendo a vontade de viver. Não que ela tivesse pensamentos suicidas ativos, mas simplesmente não via mais razão para continuar. Estava vazia, oca, apenas uma casca do que costumava ser. Dona Célia ficava cada vez mais preocupada. Sua filha, que sempre foi tão cheia de vida, tão apaixonada pela profissão, tão sonhadora, tinha se tornado uma sombra. Ela mal conversava, mal sorria, vivia no piloto automático indo do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Nos finais de semana, ficava trancada no quarto. Recusava convites de amigas. Não respondia mensagens. Estava se isolando completamente do mundo. 6 meses depois da morte de Roberto, Marina atingiu seu ponto mais baixo. Era um domingo chuvoso de setembro. Ela estava deitada na cama, olhando para o teto, quando percebeu que não sentia absolutamente nada. Nem tristeza, nem raiva, nem saudade. Apenas um vazio imenso e assustador. Foi nesse momento que ela percebeu que tinha 2 escolhas. Ou ela se deixava afundar completamente naquele buraco escuro de onde talvez nunca mais conseguisse sair, ou ela precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, para encontrar um motivo para continuar. Foi numa terça-feira cinzenta de outubro, exatamente 7 meses após o acidente, que a vida de Marina tomou um rumo completamente inesperado e impossível de prever. Ela estava voltando do hospital depois de um plantão particularmente exaustivo. Era quase meia-noite e as ruas estavam desertas. Marina caminhava pela calçada com a cabeça baixa, perdida em pensamentos sombrios como sempre, quando ouviu um barulho vindo de um beco escuro entre 2 prédios comerciais. Seu instinto de enfermeira falou mais alto que o medo. Ela se aproximou devagar e, na penumbra iluminada apenas pela luz fraca de um poste distante, viu uma cena que partiu seu coração ao meio. Havia um menino encolhido atrás de uma caçamba de lixo, tremendo de frio. Ele devia ter uns 6 ou 7 anos. Era muito magro, estava descalço e vestia apenas uma camiseta rasgada e uma bermuda suja. Os braços dele envolviam os joelhos numa tentativa desesperada de se manter aquecido. "Oi, querido", Marina disse com a voz mais suave que conseguiu, agachando-se a uma distância segura para não assustá-lo. "Você está bem? Está machucado?" O menino ergueu os olhos, e Marina viu ali um reflexo do seu próprio vazio. Eram olhos velhos demais para um rosto tão jovem. Olhos que já tinham visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Ele não respondeu. Apenas continuou olhando para ela com uma mistura de medo e desconfiança. Marina notou que ele estava com febre. Mesmo no escuro, conseguia ver que o rosto dele estava vermelho e suado. Seus instintos profissionais se acenderam imediatamente. "Você está doente, amor. Precisa de ajuda. Deixa eu te ajudar." O menino recuou ainda mais, se pressionando contra a parede suja do beco. "Não vou te machucar", Marina continuou, tirando lentamente o casaco que usava e estendendo para ele. "Está frio. Pega isso pelo menos." Por um longo minuto que pareceu uma eternidade, o menino apenas olhou para o casaco. Então, devagar, estendeu uma mãozinha suja e pegou a peça, enrolando-se nela imediatamente. Era um casaco adulto que o engolia completamente, mas pelo menos oferecia algum conforto contra o frio da noite. "Como você se chama?" Marina perguntou gentilmente. Silêncio. "Tudo bem. Você não precisa me dizer, mas você precisa de um médico. Está com febre alta. Pode ser sério." Foi então que o menino finalmente falou, com uma voz rouca e fraca. "Não quero ir pro abrigo. Eles batem na gente lá." Marina sentiu uma onda de raiva e tristeza. "Não vou te levar para lugar nenhum que você não queira ir", ela prometeu. "Mas preciso te examinar. Sou enfermeira. Trabalho cuidando de pessoas. Você confia em mim para só olhar se está tudo bem com você?" Depois de uma hesitação que pareceu durar horas, o menino assentiu levemente com a cabeça. Marina se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. Colocou a mão na testa dele e confirmou o que já sabia. Febre altíssima. Olhou os olhos dele com a lanterna do celular e viu que estavam inflamados. Pediu para ele abrir a boca e viu a garganta vermelha e inchada. Provavelmente uma infecção respiratória séria que, se não fosse tratada, poderia evoluir para pneumonia. "E olha, eu sei que você está com medo, mas você está muito doente", Marina disse, olhando nos olhos dele com toda a sinceridade que tinha. "Se você não tomar remédio, pode ficar muito pior. Pode até morrer no
A palavra soou pesada no ar frio da noite. Eu moro perto daqui com minha mãe. Ela é uma pessoa muito boa. A gente pode te dar um banho quente, uma comida, um remédio. E amanhã a gente vê o que fazer. Que tal? Só por hoje. Se você não gostar, pode ir embora quando quiser. Eu prometo. O menino olhou para ela por um longo tempo, estudando seu rosto, procurando sinais de mentira ou perigo. Marina não desviou o olhar. Deixou que ele visse sua sinceridade, sua preocupação genuína. Finalmente, ele assentiu de novo, dessa vez com um pouco mais de firmeza. Marina pegou o celular e ligou para Dona Célia, explicando a situação rapidamente. A mãe, sempre de coração enorme, disse imediatamente que prepararia um banho e uma sopa quente. Marina ajudou o menino a se levantar. Ele estava tão fraco que mal conseguia ficar de pé. Ela o segurou com cuidado, sentindo como ele era leve demais para a idade, apenas pele e osso. Pegou um táxi e, durante todo o trajeto até a casa da mãe, ficou observando o menino que agora tinha adormecido encostado nela, exausto. Uma sensação estranha começou a crescer no peito de Marina. Era algo que ela não sentia há muito tempo. Uma espécie de propósito, uma razão para se importar com alguma coisa além da própria dor. Quando chegaram na casa de Dona Célia, a senhora já tinha preparado tudo. Um banho morno estava pronto, roupas limpas que tinham sido de Marina quando criança estavam separadas, e uma sopa de legumes fumegava na cozinha. O menino acordou quando Marina o colocou de pé e olhou ao redor com os olhos arregalados, como se nunca tivesse visto uma casa de verdade antes. Vem, querido, Dona Célia disse com aquele jeito maternal que só avós têm. Vamos te deixar limpinho e quentinho. Marina ajudou a dar banho no menino, e foi quando viu o corpo dele coberto de cicatrizes, marcas de queimaduras antigas e hematomas em vários estágios de cura, que ela percebeu a dimensão do horror que aquela criança tinha vivido. Cada marca contava uma história de violência, abandono e sobrevivência. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, enquanto lavava com cuidado aquele corpinho machucado. E pela primeira vez em meses, Marina não estava chorando por si mesma. Depois do banho, ela deu antibiótico e antitérmico que tinha em casa, dosados cuidadosamente para o peso dele. Dona Célia trouxe a sopa e o menino devorou como se não comesse há dias, o que provavelmente era verdade. Quando terminou, ele olhou para as duas mulheres e, pela primeira vez, esboçou algo que quase parecia um sorriso. Obrigado, disse baixinho. Foi a segunda palavra que Marina ouviu dele falar, e de alguma forma, pareceu a mais importante. Como você se chama, amor? Dona Célia perguntou gentilmente. O menino hesitou, depois respondeu. Miguel. Meu nome é Miguel. Que nome bonito, Marina disse, sentindo algo se mexer dentro do seu peito morto há tanto tempo. Miguel, você tem paz? Tem alguém procurando por você? O menino baixou os olhos, e quando falou, sua voz era tão cheia de tristeza que Marina sentiu seu coração se partir novamente. Minha mãe morreu. Meu pai me batia. Eu fugi. Não tenho ninguém. Naquela noite, Marina preparou o sofá da sala com cobertores limpos e travesseiros macios. Miguel se deitou e, em questão de minutos, estava dormindo profundamente. Provavelmente o sono mais seguro que teve em muito tempo. Marina ficou ali, sentada numa cadeira ao lado dele, apenas observando aquele peito pequeno subir e descer com a respiração. E foi ali, às 3 da manhã, olhando para aquela criança que tinha perdido tudo assim como ela, que Marina teve uma epifania. Ela e Miguel eram a mesma coisa, 2 náufragos no oceano da vida, lutando para não afundar, se segurando em qualquer coisa que pudesse mantê-los à tona. Ela tinha perdido o amor da sua vida. Ele tinha perdido a infância, a família, a inocência. Os 2 estavam vazios, quebrados, sem rumo. Mas talvez, apenas talvez, eles pudessem se salvar mutuamente. Talvez ela pudesse dar a ele o que ninguém nunca deu: um lar, segurança, amor. E talvez ele pudesse dar a ela o que ela desesperadamente precisava: uma razão para continuar vivendo. Quando amanheceu, Marina ainda estava sentada na mesma cadeira, observando Miguel dormir. Ela não tinha conseguido pregar o olho a noite toda, porque sua mente estava em turbilhão. Uma ideia absolutamente louca tinha se formado na sua cabeça durante aquelas horas silenciosas da madrugada, e quanto mais ela pensava naquilo, mais fazia sentido de uma forma completamente insana.
Ela queria adotar Miguel. Racionalmente, era a decisão mais irresponsável que poderia tomar. Ela estava em depressão profunda, mal conseguindo cuidar de si mesma. Estava morando com a mãe, porque não tinha condições financeiras de manter uma casa. Estava emocionalmente destruída pelo luto. Não tinha absolutamente nenhuma estrutura para assumir a responsabilidade de uma criança. E ainda por cima, não conhecia nada sobre aquele menino além do nome e da história trágica que ele tinha compartilhado. Mas quando Miguel acordou por volta das 9 da manhã, com os olhinhos ainda inchados, mas com um brilho diferente, e olhou ao redor parecendo confuso, como se tentasse se lembrar onde estava, e então viu Marina e Dona Célia na cozinha preparando o café da manhã, e seu rostinho se iluminou com um sorriso tímido. Marina soube que não importava quão louca fosse aquela decisão. Ela ia fazer. "Bom dia, campeão", Marina disse, tentando soar casual apesar do turbilhão de emoções. "E como você está se sentindo?" Miguel se sentou no sofá, ainda enrolado nos cobertores. "Melhor", ele disse, e sua voz estava menos rouca. "A febre passou?" Marina se aproximou e colocou a mão na testa dele. Ainda estava um pouco quente, mas nada comparado à noite anterior. "Está melhorando. Mais um dia de antibiótico e você vai estar novo." Durante o café da manhã, Miguel comeu pão com manteiga e tomou chocolate quente como se fosse a refeição mais deliciosa do mundo. Marina e Dona Célia trocaram olhares carregados de significado. A mãe conhecia a filha bem o suficiente para saber que alguma coisa estava se passando na cabeça dela. "Marina, preciso conversar com você", Dona Célia disse, sinalizando com os olhos para o quarto. "Miguel, querido, pode assistir um pouco de televisão enquanto a gente conversa?" No quarto, Dona Célia fechou a porta e olhou para a filha com aquela expressão que significava que ela sabia exatamente o que estava acontecendo. "Você está pensando em ficar com esse menino, não está?" Ela perguntou diretamente. Marina respirou fundo. "Mãe, eu sei que parece loucura. Eu sei que não faz o menor sentido. Mas quando eu olho para ele, eu vejo uma segunda chance, para ele e para mim." "Marina, minha filha, você está numa fase muito difícil da sua vida." Dona Célia disse com cuidado, pegando as mãos da filha. "Você perdeu o Roberto há apenas 7 meses. Você ainda está de luto. Você mal está conseguindo cuidar de você mesma. Como você vai cuidar de uma criança?" "Eu não sei, mãe", Marina admitiu, com lágrimas nos olhos. "Eu não sei como vou fazer. Mas eu sei que se eu deixar esse menino ir embora, se eu o entregar para o sistema que ele tanto teme, eu nunca vou me perdoar. E eu sei que vou continuar morrendo por dentro um pouquinho a cada dia, até não sobrar nada de mim." Dona Célia suspirou, seus próprios olhos se enchendo de lágrimas. "E se não der certo? E se for demais para você? E se você perceber que não consegue?" "Então eu vou ter tentado", Marina disse com uma determinação que não sentia há meses. "E eu vou ter tentado dar a uma criança inocente a chance de ter uma vida melhor. Eu vou ter tentado fazer algo bom num mundo que me tirou tudo. E mesmo que falhe, mesmo que seja difícil demais, pelo menos eu vou ter lutado por alguma coisa em vez de apenas me deixar afundar." A mãe olhou para a filha por um longo momento, e então a puxou para um abraço apertado. "Você tem o mesmo coração enorme que seu pai tinha", ela murmurou, "sempre querendo salvar todo mundo. Mas quem vai cuidar de você, minha filha?" "Talvez cuidar dele seja cuidar de mim", Marina respondeu. "Talvez dar amor seja a única maneira que eu tenho de curar esse buraco no meu peito." Nos dias seguintes, Marina começou a pesquisar sobre o processo de adoção. Descobriu que era infinitamente mais complicado do que imaginava. Tinha que se cadastrar no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Precisava passar por avaliações psicológicas, entrevistas com assistentes sociais, visitas domiciliares. O processo podia levar anos. E o pior, Miguel, sendo uma criança em situação de rua sem documentação, primeiro teria que ser levado ao conselho tutelar, que o encaminharia para um abrigo institucional, até que sua situação fosse regularizada. Mas Marina também descobriu algo que mudou tudo. Havia casos de guarda provisória para situações emergenciais, especialmente quando a criança já estava sob os cuidados de alguém que demonstrava condições de protegê-la. Não era adoção formal, mas era um primeiro passo legal que permitiria que Miguel ficasse com ela enquanto o processo tramitava. Durante esses dias de pesquisa, Miguel continuou morando na casa de Dona Célia.
A febre passou completamente depois de 3 dias de antibiótico. Marina comprou roupas novas para ele, sapatos do tamanho certo, material escolar. Dona Célia cozinhava as refeições favoritas dele, que ela descobria aos poucos através de conversas cuidadosas. E lentamente, muito lentamente, Miguel começou a se abrir. Ele contou que sua mãe tinha morrido de câncer quando ele tinha 5 anos. Seu pai, que sempre foi violento, piorou depois da morte dela. Bebia todos os dias, batia no menino por qualquer motivo, às vezes nem precisava de motivo. Um dia, depois de uma surra particularmente brutal que deixou Miguel com um braço quase quebrado, ele fugiu. Tinha vivido nas ruas por quase 2 anos, dormindo em becos, catando comida no lixo, fazendo pequenos trabalhos informais para conseguir alguns trocados. Cada história que Miguel contava era uma facada no coração de Marina, mas também fortalecia sua resolução. Aquele menino tinha sobrevivido a coisas horríveis que nenhuma criança deveria passar. Ele merecia ter uma infância, merecia sentir-se seguro, merecia ser amado. E Marina ia fazer isso acontecer, não importava o quão difícil fosse o caminho. Ela marcou uma reunião com uma assistente social do conselho tutelar e levou Miguel. Foi uma das conversas mais difíceis da sua vida. Teve que explicar toda a situação, como tinha encontrado ele na rua, como estava cuidando dele há 2 semanas, como queria iniciar o processo para ficar com ele permanentemente. A assistente social, uma mulher de meia idade chamada Rosângela, olhou para Marina com ceticismo. Senhora Marina, eu entendo sua intenção, e é admirável, Rosângela disse com um tom que não parecia nem um pouco admirador. Mas a senhora precisa entender que não é assim que funciona. A criança precisa ser institucionalizada primeiro, passar por avaliações, tentar localizar familiares. E quanto à senhora, perdendo o marido há tão pouco tempo, morando com a mãe, não me parece o perfil mais estável para assumir uma adoção. Marina sentiu a raiva subir pela garganta. Com todo respeito, doutora Rosângela, eu sou enfermeira há 8 anos. Eu cuido de pessoas todos os dias. Eu tenho um trabalho estável, referências excelentes, uma família que apoia essa decisão. E mais importante, eu tenho amor para dar a essa criança que não tem mais ninguém no mundo. A senhora tem depressão. Rosângela rebateu, olhando para os papéis na sua frente. Está tomando antidepressivos. Está fazendo terapia. Perdeu o cônjuge recentemente. Esses são fatores que pesam negativamente na avaliação. Não. Marina respirou fundo, tentando controlar as emoções. Eu tenho depressão porque passei por um trauma horrível, mas estou em tratamento. Estou lutando. E parte dessa luta é encontrar um motivo para continuar. Miguel é esse motivo. A reunião terminou sem conclusões definitivas. Rosângela disse que ia analisar o caso, fazer as avaliações necessárias e entrar em contato. Enquanto isso, como Miguel já estava sob os cuidados de Marina e não apresentava sinais de estar em perigo, ela poderia continuar cuidando dele informalmente, mas qualquer problema, e ele seria institucionalizado imediatamente. Marina saiu daquele escritório com o coração apertado, segurando a mão de Miguel. Vai dar tudo certo, tia Marina? Ele perguntou com aquela voz pequenininha cheia de medo. Era a primeira vez que ele a chamava de tia, e aquela palavra simples fez os olhos dela se encherem de lágrimas. Vai sim, meu amor, ela prometeu, apertando a mãozinha dele. Eu vou lutar por você até o fim. Você vai ter um lar. Você vai ter uma família. Eu prometo. Os meses seguintes foram os mais desafiadores da vida de Marina. Ela estava lutando em 2 frentes simultâneas: sua própria recuperação emocional e a criação de uma criança traumatizada que testava seus limites todos os dias. Não era fácil. Nada daquilo era fácil. Mas pela primeira vez, desde a morte de Roberto, ela acordava de manhã com um propósito que ia além da simples sobrevivência. Miguel tinha pesadelos quase todas as noites. Acordava gritando, suando frio, revivendo os abusos que tinha sofrido. Marina passava horas sentada ao lado dele, segurando sua mão, cantando baixinho, esperando que ele se acalmasse. Ela mesma mal dormia, combinando seus próprios demônios noturnos com os dele. Muitas vezes, mãe e filho adotivo ficavam acordados juntos até o amanhecer, um confortando o outro em silêncio. A adaptação à rotina foi difícil. Miguel nunca tinha tido estrutura na vida. Não sabia o que era ter horário para acordar, para comer, para dormir. Não entendia regras, limites, disciplina.
Nos primeiros meses, ele testava constantemente os limites de Marina, esperando que a qualquer momento ela desistisse dele como todos os outros tinham feito. Ele mentia, escondia comida debaixo da cama temendo que não houvesse mais no dia seguinte, tinha explosões de raiva quando contrariado. Marina teve que aprender, do dia para a noite, a ser mãe de uma criança com trauma complexo. Leu todos os livros que conseguiu encontrar sobre trauma infantil, sobre apego, sobre criação de crianças de rua. Começou a fazer terapia não apenas para ela, mas com foco em como lidar com a situação de Miguel. Consultou psicólogos infantis, participou de grupos de apoio para pais adotivos. Cada dia era uma batalha, mas ela não desistia. A escola foi outro desafio imenso. Marina matriculou Miguel numa escola pública perto de casa. Ele tinha 8 anos, mas mal sabia ler e escrever. Nunca tinha frequentado escola regularmente. Não sabia se comportar em sala de aula. Não entendia as regras sociais de convivência com outras crianças. Nos primeiros meses, Marina era chamada na escola quase toda semana, porque Miguel tinha brigado com alguém, ou se recusado a fazer as atividades, ou fugido no meio da aula. Ele precisa de escola especial, a diretora disse numa reunião particularmente difícil. Ele está atrasado demais e é muito problemático. Está atrapalhando o aprendizado dos outros. Marina sentiu a indignação queimar no peito. Ele não é problemático. Ele é uma criança que foi abusada e abandonada e que está tentando se adaptar a um mundo completamente novo. Ele só precisa de paciência e amor. Me dá mais tempo com ele. Por favor. À noite, depois que Miguel dormia, Marina estudava com ele. Ensinava as letras, os números, a ler palavras simples. Fazia isso com a mesma paciência infinita que usava com os pacientes mais difíceis no hospital. E lentamente, com uma lentidão frustrante mas constante, Miguel começou a progredir. Primeiro aprendeu a escrever o próprio nome. Depois começou a ler frases simples. Depois pequenos textos. Financeiramente, foi extremamente apertado. O salário de enfermeira de Marina mal cobria as despesas que ela e a mãe tinham. E agora tinha uma criança para sustentar. Roupas, material escolar, consultas médicas e odontológicas que Miguel nunca tinha feito. Uma alimentação adequada para uma criança em crescimento. Dona Célia ajudava como podia, pegava trabalhos extras de costura, mas mesmo assim estava difícil. Marina teve que pedir empréstimo para a irmã para pagar as taxas do processo de adoção. Teve que vender as joias que Roberto tinha dado a ela. Cada peça uma lembrança dolorosa, mas necessária de se desfazer. Teve que fazer plantões extras, mesmo quando estava exausta, mesmo quando seu corpo e mente imploravam por descanso. Houve dias em que ela não sabia como ia colocar comida na mesa no final do mês. Mas havia também momentos de luz pura no meio de toda aquela dificuldade. O dia em que Miguel a chamou de mãe pela primeira vez. Não foi num momento especial ou planejado. Eles estavam jantando, conversando sobre o dia na escola, quando Miguel disse casualmente: "Mãe, você pode me ajudar com o dever de matemática depois?" Marina parou com o garfo no ar, o coração disparado. Você me chamou de mãe?" Ela perguntou com a voz embargada. Miguel ficou vermelho. "É, pode?" Marina largou o garfo e o puxou para um abraço apertado, chorando abertamente. "Pode sim, meu filho. Pode sempre." O processo legal continuava avançando em seu ritmo frustrante de lentidão. Rosângela, a assistente social, fez várias visitas à casa de Dona Célia. Entrevistou Marina múltiplas vezes. Conversou com Miguel em particular. Pediu relatórios do hospital onde Marina trabalhava, do terapeuta, da escola de Miguel. Cada etapa parecia projetada para desencorajar, para mostrar todas as razões pelas quais aquilo não ia dar certo. "A senhora sabe que as estatísticas não são favoráveis", Rosângela disse numa das reuniões, 6 meses depois do processo ter começado. Adoções tardias, especialmente de crianças com trauma, têm alta taxa de devolução. Os pais não aguentam os desafios e devolvem a criança ao sistema, e isso causa ainda mais trauma para a criança. Marina olhou nos olhos dela com uma determinação de ferro. "Eu não sou uma estatística. Miguel não é uma estatística. E eu nunca vou desistir dele, não importa o quão difícil fique." E ficou difícil. Teve o dia em que Miguel, num surto de raiva, quebrou a televisão velha da casa. Teve a semana em que ele fugiu da escola,
e Marina passou horas desesperadas procurando por ele até encontrá-lo escondido no mesmo beco onde se conheceram. Teve a noite em que ele gritou que a odiava, que queria ir embora, que ela não era a mãe dele de verdade. Cada um desses momentos foi uma facada no coração de Marina. Mas teve também o dia em que Miguel fez um desenho dela na escola e escreveu embaixo: "Minha mãe é a melhor do mundo." Teve a tarde em que ele chegou em casa empolgado porque tinha tirado 7 numa prova de português, a primeira nota boa da vida dele. Teve a noite em que ele teve um pesadelo, mas ao invés de acordar gritando, apenas segurou a mão de Marina que dormia ao lado e voltou a dormir tranquilo, sabendo que estava seguro. Marina também estava se curando no processo. Cuidar de Miguel a obrigava a sair da própria dor. Não tinha tempo para ficar deitada se afundando em depressão quando tinha uma criança que dependia dela. Tinha que ser forte porque alguém precisava dela. E de alguma forma estranha e inesperada, dar amor a Miguel estava preenchendo o vazio que a morte de Roberto tinha deixado. Ela nunca esqueceu Roberto. Nunca parou de amá-lo. Mas aprendeu que o coração humano tem uma capacidade infinita de amar. E que amar Miguel não significava trair a memória do marido. Significava honrá-la, continuar sendo a pessoa boa que Roberto tinha amado. Ela até começou a conversar com Miguel sobre Roberto, mostrar fotos, contar histórias. "Ele teria amado você", ela disse uma noite, olhando para uma foto do casamento. "Ele queria tanto ser pai. Ele teria sido o melhor padrasto do mundo para você." 1 ano depois daquele encontro no beco escuro, Marina recebeu a ligação que mudaria tudo. Era Rosângela. "Marina, preciso que você venha ao meu escritório amanhã. E traga Miguel." O tom dela era impossível de decifrar. Marina passou a noite inteira sem dormir, imaginando todos os cenários possíveis. Será que tinham encontrado familiares de Miguel? Será que ia tirar ele dela? Será que todo aquele esforço, toda aquela luta, tinha sido em vão? No dia seguinte, ela e Miguel sentaram na sala de Rosângela com as mãos dadas, ambos tensos. Rosângela olhou para os dois por um longo momento, seu rosto sério. Então, pela primeira vez em todo aquele processo, ela sorriu. "Eu tenho boas notícias. Muito boas notícias. O juiz aprovou a guarda definitiva. Marina, você oficialmente é a mãe legal de Miguel. Parabéns." Marina não conseguiu processar as palavras por um momento. Então caiu a ficha, e ela simplesmente desabou em lágrimas. Puxou Miguel para um abraço tão apertado que mal conseguia respirar, chorando e rindo ao mesmo tempo. Miguel também chorava, seus bracinhos pequenos envolvendo o pescoço dela com força. "É verdade, mãe? Eu vou ficar com você para sempre?" "Para sempre, meu amor. Você é meu filho. Oficialmente, legalmente e para todo o sempre." Rosângela, que tinha sido tão cética o tempo todo, também tinha lágrimas nos olhos. "Vocês provaram que eu estava errada", ela admitiu. "E eu nunca fiquei tão feliz de estar errada. Vocês construíram algo lindo do meio da dor. Cuidem um do outro." E eles cuidaram. Nos anos seguintes, Marina e Miguel construíram uma vida juntos que nenhum dos dois poderia ter imaginado naquela primeira noite fria. Hoje, 5 anos depois daquele encontro no beco, Marina está de pé na formatura de Miguel do ensino fundamental. Ele tem 13 anos agora, um adolescente saudável, inteligente, cheio de sonhos. Ele quer ser médico quando crescer, inspirado pela mãe que o salvou. Está entre os melhores alunos da turma, participa do time de futebol da escola, tem amigos verdadeiros, uma vida normal e feliz que parecia impossível naquela noite em que dormia atrás de uma caçamba de lixo tremendo de febre. Marina olha para o filho com um orgulho que transborda do peito. Ela ainda sente falta de Roberto todos os dias. A dor da perda nunca desapareceu completamente. Apenas aprendeu a conviver com ela. Mas ela sabe, no fundo da alma, que Roberto estaria orgulhoso. Estaria orgulhoso da mulher forte que ela se tornou, da mãe incrível que ela é, da vida linda que ela construiu das ruínas da tragédia. Ao lado dela está Dona Célia, agora a avó oficial de Miguel, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto enrugado. "Você conseguiu, minha filha", ela sussurra, apertando a mão de Marina. "Você salvou aquele menino e ele te salvou também, e era verdade." Eles tinham se salvado mutuamente. 2 almas quebradas que se encontraram no momento mais escuro e decidiram, juntas, encontrar a luz. A história de Marina ensina algo profundo sobre a natureza humana
e sobre a vida. Ensina que a dor, por mais devastadora que seja, não precisa ser o fim, que podemos escolher transformar nosso sofrimento em algo maior do que nós mesmos. Que às vezes a cura não vem de sermos salvos, mas de salvarmos alguém. Que o amor não tem apenas uma forma, um formato, um jeito certo de ser. O amor é plural, é adaptável, é resiliente. Marina poderia ter se afundado completamente na depressão depois da morte de Roberto. Estatisticamente, faria sentido. Ela tinha todos os motivos do mundo para desistir da vida, para se deixar consumir pelo luto, para nunca mais se abrir para amar. Mas ela fez uma escolha diferente. Ela escolheu, no meio da dor mais profunda, abrir espaço no coração partido para uma criança que também estava quebrada. E ao fazer isso, descobriu que os pedaços quebrados podem se encaixar de formas completamente novas e inesperadas. A decisão de adotar Miguel foi considerada loucura por muitos. A família estendida de Marina achava que ela estava tendo um surto, que estava tentando substituir Roberto, que ia se arrepender. Alguns colegas de trabalho murmuravam que ela estava sendo irresponsável. Até profissionais como Rosângela duvidaram. E em muitos momentos, a própria Marina duvidou. Teve noites em que ela chorou questionando se tinha feito a coisa certa, se não tinha assumido mais do que podia carregar. Mas a verdade que ela descobriu é que nós somos muito mais fortes do que pensamos. Que a capacidade humana de amar, de se adaptar, de superar, é infinitamente maior do que qualquer obstáculo que a vida coloca no nosso caminho. Marina provou que mesmo no fundo do poço, mesmo quando parece que não existe mais luz, podemos encontrar forças para não apenas sobreviver, mas para construir algo lindo e significativo. E Miguel? Miguel aprendeu que nem todos os adultos abandonam, que existem pessoas boas no mundo, que ele merece amor, segurança, uma família, que seu passado não define seu futuro, que as cicatrizes que carrega não precisam ser prisões, mas podem ser testemunhos de sua força e sobrevivência. Ele aprendeu que lar não é um lugar, é uma pessoa. E para ele, lar sempre será Marina. A história deles também nos ensina sobre empatia e ação. Quantas pessoas passaram por Miguel naquelas noites frias que ele dormiu na rua? Quantas desviaram o olhar, atravessaram para o outro lado da calçada, fingindo não ver? Quantas sentiram pena por um momento, mas seguiram em frente sem fazer nada? Marina poderia ter feito o mesmo. Ela tinha seus próprios problemas, sua própria dor com que lidar. Ninguém a julgaria por passar direto, mas ela parou. Ela viu uma criança sofrendo e não conseguiu seguir em frente. E essa escolha, essa decisão de parar e se importar, mudou 2 vidas para sempre. Isso nos lembra que pequenos atos de bondade, de coragem, de amor, podem ter impactos gigantescos que nem conseguimos prever no momento em que os realizamos. Hoje, Marina é palestrante em eventos sobre adoção e luto. Ela conta sua história para inspirar outras pessoas que estão passando por perdas devastadoras, para mostrar que existe vida depois da tragédia. Ela trabalha como voluntária em abrigos de crianças, ajudando outras famílias no processo de adoção. Miguel, por sua vez, também se voluntaria para ajudar outras crianças de rua, compartilhando sua história de esperança. Eles criaram uma ONG pequena, mas poderosa, que oferece apoio a mães viúvas e a crianças em situação de vulnerabilidade. O nome da ONG? Recomeços Possíveis, porque é exatamente isso que eles representam, a prova viva de que sempre é possível recomeçar, não importa quão destruídos estejamos. A vida de Marina não é perfeita agora. Já fez uma escolha que todos consideraram loucura, mas que mudou sua vida? Ou conhece alguém que passou por uma história parecida de superação e recomeço? Conta aqui nos comentários. Compartilhe a sua história. Porque cada vez que compartilhamos nossas experiências de dor e superação, nós damos esperança para alguém que está passando pela escuridão agora. Cada história de recomeço é uma luz acesa para quem ainda está perdido no escuro. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E se você está passando por um momento difícil agora, se sente que perdeu tudo e não tem forças para continuar, eu quero que você grave isso no coração. A dor que você sente hoje não é o final da sua história. É apenas um capítulo. Um capítulo muito difícil, mas ainda assim apenas um capítulo. As melhores páginas da sua vida podem estar esperando do outro lado dessa tempestade.
Marina pensou que sua vida tinha acabado quando Roberto morreu. Ela estava pronta para desistir de tudo. Mas uma criança perdida num beco escuro mudou tudo. Ela não encontrou a felicidade procurando por ela. Ela encontrou tentando dar felicidade para alguém que precisava mais do que ela. E no processo de salvar Miguel, ela salvou a si mesma. Você nunca sabe quando a vida vai te dar uma segunda chance. Às vezes ela vem nos momentos e das formas mais inesperadas. O importante é estar aberto para ver essas oportunidades quando elas aparecem. Ter coragem de fazer escolhas que parecem loucura, mas que o coração insiste que são certas. E nunca, nunca desistir da possibilidade de recomeçar. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Nos vemos na próxima história. E lembre-se, enquanto você está vivo, sempre existe esperança. Sempre existe a possibilidade de um recomeço. Sempre.